Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar. Agora são 9h32, ao vivo aqui. Estamos com o pastor André Francisco e hoje o tema é Portas fechadas não podem parar você. Como é que está a sua vida financeira? Como é que estão as portas financeiras da sua vida? Estão abertas ou fechadas? Compartilhe aqui com a gente pelo nosso WhatsApp aqui, 9999-72005. Bom dia, pastor André Francisco. Bom dia, Raquel, bom dia também a todos os ouvintes da Vinha FM. Nós estamos nessa segunda-feira, hoje, de maneira muito especial, falando sobre portas fechadas não podem parar você. E você pode acompanhar conosco pelo PR André Francisco. Nós estamos, inclusive, nesse momento, de maneira especial, ao vivo no Instagram. Então você pode conectar e acompanhar o programa também pelo Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos no Instagram também, que você vai ser muito abençoado e enriquecido pela palavra do Senhor. Bom, manda também a sua resposta. Nós perguntamos: você está percebendo portas fechadas na sua vida? Existem portas fechadas, situações onde você está no seu negócio, na sua vida financeira, onde você não consegue ver saída? Manda para nós, 99997-2005, 99997-2005, manda sua resposta e nós vamos também, no final, orar por você e também ajudar você com a sua dificuldade e dúvida, no nome de Jesus. Bom, hoje esse programa, ele está muito especial porque nós estamos vivendo dias de lockdown. E dias de lockdown, a tendência é você olhar ao seu redor e ver tudo fechado, né? Então, os comércios estão fechados, as lojas estão fechadas, as empresas estão fechadas, e junto com isso vem uma série de temores, de dificuldades, de inseguranças, de situações que futuramente podem ser até difíceis de ser ministradas, né? Então, administradas. Então a gente precisa de ter o coração sempre aquecido com respeito à verdade de Deus. Então o programa Graça para Prosperar hoje tem o objetivo de promover fé no seu coração. Isso mesmo, fé no seu coração, para você entender que não existem portas fechadas que sejam algum impedimento para a manifestação sobrenatural do Senhor Jesus. Então, acompanhe conosco pelo PR André Francisco no Instagram e também pelo 99997-2005. Esse é o telefone da Vinha FM para você participar conosco aqui do Graça para Prosperar. Eu quero começar lendo um texto, na verdade um versículo que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: olha, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, o Senhor, ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi é uma chave para que as portas sejam abertas. Isso significa, ouvintes da Vinha FM, que não existe portas fechadas que o Senhor não tenha a chave para abri-la. Não existe portas fechadas que pode impedir a manifestação do Senhor na sua vida. Então, nós temos alguns exemplos na palavra de Deus de situações aonde as portas estavam fechadas, aonde as portas estavam impedidas de serem abertas, mas isso não impediu a manifestação do Senhor na nossa vida, na vida dos discípulos. O primeiro exemplo está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 19, a palavra de Deus diz assim: ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então presta atenção, é necessário que você entenda qual é o contexto que esse versículo foi escrito. A Bíblia fala que Jesus, ele tinha acabado de ser crucificado. Depois que ele foi crucificado, no terceiro dia ele ressuscitou, e depois Jesus, ele começa então a se manifestar aos discípulos. E essa experiência aqui, ela acontece justamente nesse contexto,
Os discípulos, eles estavam com medo. E porque eles estavam com medo, eles fecharam as portas. Presta atenção. O medo é um grande problema. O medo, ele pode sim impedir que as portas, elas se abram. Então, tome muito cuidado para que você não seja muito alimentado pelas notícias, né, pela insegurança, pela intimidação que está sendo propagada constantemente pela mídia. E quando eu digo isso, por causa de toda essa situação econômica que o país está aí vivendo, e as pessoas, elas se alimentam de tanta notícia ruim que ficam com medo. O medo fecha portas. Então nós observamos aqui que os discípulos, eles trancaram as portas estavam trancadas, fechadas, estavam completamente impedidas de serem abertas. Mas aí acontece aqui algo extraordinário. Jesus, ele passa a porta, né? Ele passa pela porta com a porta trancada. Ou seja, isso aqui é um milagre extraordinário. E isso aqui aponta para algo poderoso. Que, pastor? Portas fechadas não podem impedir a manifestação do Senhor Jesus. Pastor, eu estou com medo, tranquei as portas estão fechadas, as portas da minha empresa estão fechadas, as coisas não estão acontecendo. O que eu faço? Qual que é o caminho? Né? O que eu devo fazer? Qual que deve ser a atitude que eu devo ter agora? Então eu te digo, portas fechadas não podem impedir a manifestação do Senhor Jesus na sua vida. Então, a Bíblia diz que os discípulos estavam com medo. O medo, ele pode ser um impedimento para a manifestação do Espírito Santo. Ele pode ser um impedimento para os céus se abrirem diante dos discípulos. Mas eu te digo mais, diante dessa situação difícil, de medo, diante dessa circunstância adversa, o Espírito Santo se moveu, né? O Senhor, ele passou pela porta e estabeleceu a paz no meio dos discípulos. Em momentos onde as portas estão fechadas, não permita que o medo tome conta de você. Muito pelo contrário, clame ao Senhor, invoque ao Senhor, e o Senhor se manifestará mesmo com portas fechadas. O Senhor, ele se manifestará diante dos seus olhos e abrirá uma porta que você não está vendo e se manifestará de maneira viva, abundante, extraordinária sobre a sua vida. Bom, você pode participar conosco pelo 99997-2005. A minha pergunta para você é: você está passando por dias de portas fechadas? As portas estão fechadas diante de você? Se está, manda a sua resposta aqui para nós, 9997-2005, e também pelo PR André Francisco no Instagram. Inclusive nós estamos ao vivo hoje aqui no Instagram. Mas uma outra coisa que é necessário que a gente observe é que Deus, ele cria portas aonde não existem portas. Pastor, como assim? Então nós podemos observar a história do povo de Israel quando estava fugindo do Egito, né? Isso está relatado lá no livro de Êxodo. A Bíblia diz que Moisés, ele foi chamado pelo Senhor para libertar o seu povo. E no meio desse processo de êxodo, de libertação, a palavra do Senhor diz, então, lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, a Bíblia diz assim: olha, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha que história extraordinária. O povo saiu do Egito e foi rumo a Canaã, a terra que o Senhor tinha para os filhos de Israel. E no meio desse processo, desse êxodo, né, dessa saída do Egito, a Bíblia fala que o povo de Israel se encontrou então diante do Mar Vermelho. E não havia saída, não havia caminho. Qual que era o caminho? O caminho era atravessar o mar, mas eles eram uma quantidade muito grande de pessoas, completamente inviável e impossível passar pela água. Qual que foi a estratégia de Moisés? Moisés clamou ao Senhor. Mas na hora que Moisés clama ao Senhor, o Senhor fala para Moisés: por que você está clamando? Continue marchando. Eu te disse para você não olhar para trás. Eu disse para você não retroceder. Continue olhando. Mas as portas estão fechadas. Agora só tem um mar diante de nós, e atrás de nós existe o exército de Faraó que vem para tentar de alguma maneira impedir esse êxodo, né? Esse avanço à terra de Canaã. Então a Bíblia diz que o Senhor ordenou a Moisés que
levantasse o bordão, e com esse bordão levantado sobre as águas se dividiram em duas, e eles passaram pelas águas em seco. Não havia porta aberta, mas Deus, ele criou uma porta aberta para o povo de Israel passar e ser bem sucedido no seu projeto. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está passando por um momento difícil no seu negócio, na sua empresa, na sua vida financeira, as portas estão fechadas e a sua tendência natural, como a tendência de todo homem, é ser intimidado, retroceder, mas o Senhor te diz, presta atenção, continue marchando, não retroceda, não olhe para trás, estenda suas mãos diante do Senhor e clama ao Senhor, porque uma porta aberta já está preparada diante de você. Isso mesmo, uma porta aberta já foi colocada diante de você, para que você possa experimentar de provisão abundante, de graça abundante, de favor abundante. E quando nós nos submetemos a essa obra extraordinária do Espírito Santo, você fala, pastor, como assim? Deus, ele pode abrir portas? Você sabe o que é interessante? Muita gente diz que o Senhor, ele é o arquiteto do universo. E é verdade, ele é mesmo. E uma das características interessantes do arquiteto... Os maçons falam isso, né, pastor? Os maçons falam isso. Então, mas você sabe qual que é uma das grandes características do arquiteto? É que o arquiteto, ele define onde as portas vão estar. É verdade. Onde elas vão ficar. Que lugar que as portas irão dar. Então você constrói uma casa. Quando você constrói uma casa, você tem a porta ali que vai para a sala, depois a porta que vai para a cozinha. Da cozinha você sai ali talvez para uma área de lazer, ou talvez para o quarto. Enfim, é o arquiteto que define, ele estabelece aonde as portas vão estar. O Senhor, ele já estabeleceu aonde as portas na sua vida estão. De maneira que quando você não vê saída, o único caminho que o Senhor quer que você tome é o caminho de clamar para Ele e te mostrar a porta aberta, porque a porta está aberta, porque Ele já preparou, no meio de um cenário onde você não vê saída, Ele já preparou uma porta aberta diante de você, e essa porta será a provisão sobrenatural dos céus para levar você a sair desse ambiente de completa insegurança, dificuldade, luta que talvez você esteja passando, e você vai desfrutar de favor abundante, porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. Deus, ele deseja que você desfrute de favor extraordinário da parte dele. Então, presta atenção, Jesus, ele não precisa de portas abertas para entrar e agir. Você fala, pastor, a porta está fechada. Isso não é impedimento para Deus se manifestar. Mas eu te digo mais, se as portas estão fechadas e você não consegue enxergar a saída, eu quero te dizer, não, Deus, ele cria portas aonde não existe portas. Ele cria, ele é o arquiteto, ele abre, ele estabelece, ele conduz. E eu te digo, se você hoje está vivendo um cenário assim, eu quero te dizer que o Senhor, ele vai abrir portas aonde você está e você vai desfrutar de graça abundante da parte do Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e depois nós vamos voltar com mais graça para prosperar. Enquanto isso, participa conosco pelo 99997-2005 e também pelo Instagram, @PR André Francisco. Nós estamos ao vivo no Instagram. Aproveite e nos siga lá no Instagram e também no YouTube, PR André Francisco, no YouTube também, e seja abençoado com graça para prosperar. Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar, agora são 9h48 e o tema de hoje é portas fechadas não podem parar você. Você pode participar contando aqui pra gente como é que estão as portas financeiras da sua vida. Estão abertas, estão fechadas? Interaja com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 999972005. Pastor, tem muitas participações aqui. Vou compartilhar alguma delas aqui com o senhor. Vamos lá. Assim, infelizmente a maioria do pessoal tem dito que as portas estão fechadas, né? A Eliane Nascimento está dizendo, a minha vida financeira tá na mão de Deus, mas eu estou desempregada, eu e a minha filha, mas estou confiante no Senhor Jesus. A Cláudia está dizendo aqui, eu tenho uma loja online, mas devido a problemas financeiros eu não consigo comprar mercadoria, eu preciso de renda, orem por mim.
O Baltazar está dizendo: as portas estão fechadas, estou passando por muitas dificuldades financeiras, utilizando aí todo mês o limite da conta bancária e pagando juros muito altos. A mesma situação com o Gustavo, dizendo aqui que as portas estão fechadas. Ele trabalha com planejamento sucessório e diz que as pessoas não compreendem o porquê de organizar o seu planejamento. A Doralice está dizendo que está sentindo que as portas estão fechadas. Ela é costureira, ela faz facção e aí tudo começa bem, mas depois acontece alguma coisa e ela conta que não entende. E para fechar aqui, o Silvano está dizendo: eu não consigo firmar no emprego, pastor. Eu fico no máximo 2 anos e aí eu acabo saindo. Isso tem me desanimado muito e nesse momento eu estou desempregado. E aí, pastor? Bem, nós vamos estar orando por todos os ouvintes no final do programa. Deus, ele vai abrir portas. Mas você percebe que abrir portas é uma questão que é da alçada de Deus. Se é Deus quem faz, se é Deus quem move, se é o Espírito Santo quem abre as portas, se é o Senhor quem estabelece, que estabelece a provisão, se é Ele que traz uma saída, então nós temos que nos apegar a Ele. Então nós temos que correr para Ele, nós temos que abraçar o Senhor e crer que o Senhor é poderoso para manifestar a sua glória de uma maneira especial sobre a nossa vida. Então, você fala: pastor, mas qual que é o caminho? O caminho é você clamar ao Senhor. O caminho é você continuar crendo, perseverando em crer. Não se entregue à incredulidade nem à dificuldade. Continue crendo que o Senhor, ele é poderoso para manifestar a sua glória, manifestar a sua vida, porque as portas, elas irão se abrir diante de você. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 7, que Deus, de maneira sobrenatural, enviou um anjo para abrir portas. Você fala: pastor, isso pode acontecer? Isso pode acontecer. A Bíblia diz que lá em Atos capítulo 12, versículo 7, diz assim: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Olha que coisa interessante. Pedro, ele estava preso, e de repente a Bíblia diz que um anjo, tocou, despertou: levanta, desperta. E naquele momento as cadeias caíram, se quebraram das suas mãos. Deixa eu te dizer algo: Deus, ele pode mover de uma maneira extraordinária, ele pode mover de uma maneira poderosa sobre a sua vida e levar você a desfrutar de abundância, de provisão, de portas abertas aonde você está. Pode levar você a desfrutar de graça abundante aonde você está. As portas fechadas, elas não irão impedir a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Não irá. Aí você diz: pastor, qual que é o caminho? O caminho é você continuar perseverando em crer, perseverando em declarar que você é abençoado, de que você é amado, de que você é cheio da graça e do favor do Espírito Santo, que você é uma pessoa cheia da vida de Deus. Não se entregue diante das dificuldades, não permita que as dificuldades te definem, Não permita que as dificuldades, elas impeçam o agir do Senhor. Deus, ele vai abrir portas. Talvez você está com dificuldade na sua vida financeira, Muitas pessoas têm me procurado, inclusive, Raquel, justamente por causa de situações assim, estão passando por um momento de muita crise financeira e a tendência deles é se desestimularem, não continuarem crendo. Mas acredite, a maneira de Deus fazer, a maneira de Deus continuar operando é pela fé. Se você remove a única coisa que Deus tem legalidade para agir na sua vida, que é por meio da fé, você impede o agir do Espírito. Continue crendo, continue confessando, continue declarando que você é filho amado, continue declarando que as portas estão abertas sobre a sua vida e Deus, ele manifestará portas abertas diante de você. Aleluia. Portas fechadas não podem te parar, não pode. Eu te digo mais, não irão te parar. Você irá desfrutar de provisão abundante da parte de Deus. Esse é o caminho para aqueles que creem no Senhor.
Bom, tem mais participação, Raquel? Tem, pastora Maria Viana está falando que está muito difícil, está desempregada há 10 meses e está passando por muitas dificuldades. O Rafael Freula, seu amigo, está mandando um abraço para o senhor aí. Deixa eu ver aqui, o Clebson também está dizendo: bom dia, pastor André, estou com a oportunidade de abrir uma loja, mas eu confesso que eu estou muito inseguro sobre o negócio devido à situação que estamos vivendo. O que o senhor me orienta? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero recomendar para esses irmãos que estão passando por situações difíceis: as portas, às vezes, elas vêm por meio de uma inspiração. Deus, às vezes, ele te dá uma inspiração. Você está aí, de repente, algo te inspira. Às vezes é Deus abrindo dentro de você uma porta. Então seja sensível para perceber quando o Espírito Santo ele está soprando na sua vida. Ele está falando com você, ele está te dizendo: olha, é esse o caminho, é esse o lugar que eu quero que você se posicione, é nessa direção que você tem que ir. Então o Espírito Santo, ele sempre está falando conosco. Eu costumo dizer que Deus, ele sempre fala conosco. Você nem precisa de pedir para Deus falar, porque Deus, ele sempre está falando. Nós precisamos de pedir o Espírito Santo para abrir os nossos ouvidos para ouvir. Então, o problema não é o falar, Deus está falando. Às vezes é a gente que não tem a sensibilidade para ouvir. Deus, ele tem que desenvolver a sensibilidade para ouvir. Então, eu te digo algo: não permita que a inspiração que veio sobre a sua vida, você se sentiu inspirado para um novo projeto, né, para uma nova área da sua vida que você quer ver florescer. Deixa o Espírito Santo explodir isso dentro de você. Continue sendo uma bênção, continue servindo ao Senhor com alegria, continue perseverando em fé, mas perceba Deus agindo no que diz respeito à sua vida profissional, à sua vida financeira. Às vezes as portas estão se abrindo e você não tem a sensibilidade para perceber quando a porta realmente, genuinamente se abriu. Seja sensível. Deus, ele é poderoso para abrir portas aonde você não está vendo. Bom, nós vamos orar nesse momento por todos os ouvintes da Vinha FM. Eu quero orar por você e declarar que o Espírito Santo, ele vai abrir portas que você não esteja vendo. Ele vai abrir os seus olhos também para você enxergar a porta, né? Você vai ter essa sensibilidade para perceber a porta que o Senhor está abrindo. Às vezes Deus fecha a porta, sabia? Mas o fato de Deus fechar a porta não significa que ele não vai abrir depois. Então o Espírito Santo, ele é soberano na sua vida. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, ele conduz. Então é necessário que você tenha sensibilidade, percepção, para você ver o Espírito Santo movendo e agindo sobre a sua vida. Aonde você está? Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você nessa hora. Pai, obrigado, porque a tua graça é perfeita, é abundante, é maravilhosa sobre a vida dos teus filhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor moverá de uma maneira extraordinária, viva, abundante, ó Deus, sobre cada um, ó Deus, dos nossos ouvintes. Eu quero profetizar e declarar que o Senhor moverá, ó Deus, com portas abertas. O Senhor abrirá os céus diante dos teus filhos e eles verão e perceberão, ó Deus, a manifestação da tua graça sobre eles, a manifestação da tua vida sobre eles. Pai, abre portas, ó Deus, abre os céus, libera a sua graça e o seu favor sobre os teus filhos. Faça com que eles percebam e tenham a sensibilidade completa e correta do teu Espírito e que eles possam desfrutar abundantemente do teu favor. Ó Deus, que as portas se abram sobre os negócios, sobre a vida financeira, sobre a vida profissional e que eles possam perceber de maneira viva e abundante que é o Senhor movendo, que é o Senhor trabalhando. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você que participou conosco, que você possa ser tremendamente abençoado e ter uma semana cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um grande abraço.